Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu pedir que Ele me ensine a curar. Página 134, parágrafo 9, capítulo 7, as dádivas do reino, na parte 6, da vigilância e a paz. A tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos, e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti quando estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fato. São problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro, portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. O conflito, ele é falta de compreensão, porque você acha que quem tu és cabe a você decidir. Ah, tá. Isso aí Tá? Sim. Então você não compreende quem és. Tu não compreendes quem tu és. Então, tu joga isso para o nível do ego, e o ego decide, você decide a partir do ego quem tu és. Tu é que tem que decidir quem tu és. E aí cada um decide que sou arquiteto, sou médico, sou isso, sou aquilo. E a gente vai acreditando que é o que faz. Né? E tanto a gente acredita que é o que faz, que se pegar os sobrenomes alemães, os sobrenomes, eles identificam a pessoa pelo que ela faz. Então, por exemplo, Schumacher, que era um corredor de Fórmula 1. Schumacher significa sapateiro. Então, pegava o nome das pessoas pelo que elas faziam. Então, o meu sobrenome é Brandt. Brandt eram os homens do fogo, que eram vibrantes, porque eles faziam queimadas para preparar a terra para as plantações. Então, você vê que a gente vai se identificando por aquilo que a gente acredita que é. Né? Então é assim que nós funcionamos. Né? E isso vai a um tal nível que tem gente que acredita que é o carro. Né? Então, por exemplo, você está num lugar onde tem um shopping, e daí você ouve lá nos altos falando assim: atenção, carro azul, placa tal, sou eu! Proprietário do carro. É, mas o carro já acha que ele é o próprio carro. Por quê? Porque é uma extensão do nosso corpo. Quando você está dirigindo, o carro é a extensão do teu corpo. Né? Então você sente. Se o carro passa em cima de uma pedrinha, ou passa num buraquinho, você sente como se você estivesse passando.
Então você passa a acreditar que você é o carro, que você é o corpo, que você é o que tu faz. Então é por isso que ele diz, né, que o complicado é que nós não temos a compreensão. Nós não compreendemos quem somos, então tu acredita que tu é que podes e tens que decidir quem tu és. E aí tu começa a fazer toda um histórico, um currículo para definir quem tu és. É esse que é o conflito que ele cita aqui. Se o dia que tu compreenderes quem tu és, acabou o conflito. O dia que tu compreenderes, e nós estudamos isso já, estamos vendo já umas 3 ou 4 reuniões, né, que tudo trata-se de compreensão, apreciação e amor. Que você não pode amar o que não aprecia e você não pode apreciar o que não compreende. Então, no momento que você compreender, você vai apreciar e vai amar. E aí você vai se dar conta de quem é, quem tu és. Quando dizemos essa meditação, tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre, é isso que tu és. A plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre. Mas se eu disser que você é agora, você vai negar. Então, tu tens, ou tu és, você vai negar, porque vai dizer, eu? Não, isso não é verdade. Eu estou cheio de conflito, estou cheio de problema, como é que estou? Não sou isso, não tenho isso. Então, por isso que se trabalha isso como uma previsão. Porque você vai, cada vez que você diz isso, você lembra que é isso que tu terás, quando lembrares completamente. E aí você lembra, você começa a lembrar. E para quem tu dizes, também, essa pessoa também começa a lembrar. E esse é um jeito de despertar. Mas aqui ele trata, então, desse aspecto da compreensão. O conflito é que nós não compreendemos. Se não compreendemos, somos incapazes de apreciar e somos incapazes de amar também. E então, porque não compreendemos, acreditamos, vou reforçar, que nós é que temos que determinar quem nós somos. E a nossa educação, desde criança, vai em função disso, né? Porque eu me lembro que eu ouvi assim, o que você vai ser quando crescer? Isso era dito como uma pergunta e era dito como uma afirmação também, né? Que você tinha que ser alguma coisa quando crescer, né? E aí você começa a construir o que sou eu, né? Então, o que você vai ser? Ah, vou ser médico. Ah, então tá. E aí você passa a acreditar que você é médico, né? E não é mais nada daí, é só aquilo. E em função disso é que você vai colocar isso como sendo o teu tesouro. E aí você vai defender isso. Porque você acredita que é aquilo que você quis ou quer acreditar que é. E se você ficar sem isso, é como se você perdesse o teu tesouro. E isso não é verdadeiro. Porque nós não somos. Nós, temporariamente, nós estamos exercendo atividades. Mas o que nós somos é os filhos perfeitos de Deus. Mas não adianta eu dizer isso agora. Porque nem eu acredito no que estou dizendo a você. Por quê? Porque eu estou fora disso. Então, isso para mim me parece mais em verdade do que dizer que eu sou comerciante. Então, não, que é filho perfeito de Deus, o que é santo, o que? Eu sou, é isso que tu está vendo aqui, eu sou comerciante, eu sou assim, eu sou desse jeito, e aí você descreve o teu corpo, como tu és, né? E é isso que eu sou. Né? Então veja como nós limitamos a nós mesmos a tão pouca coisa. Enquanto que somos
estão sem limites. Então nós estabelecemos os limites para nós mesmos. O que eu sou, o que eu posso e o que eu não posso. E essa falta de compreensão, porque nós não compreendemos, e isso não é uma crítica, ele apenas está colocando, é porque você não compreende. Então por isso que você acha que você tem que determinar o que tu és. E é nesse caminho que estamos compreendendo então, nessas últimas semanas. Que está, no que eu acredito mais nesse momento, o que eu estou ou o que eu sou. Lógico, a gente acredita mais no que está. Acredita mais no Daí estado. a confusão, a não compreensão. A gente Exatamente. teria que saber diferenciar e acreditar nas duas coisas. Que eu estou uma coisa e eu sou outra coisa. 10. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. A não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque Ele é o que tu és. Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Porque nós dissociamos a nossa mente, então nós colocamos os próprios limites na nossa mente. Nós é que limitamos. Nós é que estabelecemos quem somos e quais os nossos limites. E a nossa mente está limitada ao corpo praticamente, porque a gente mais acredita que é esse corpo, que é o que não é. Então é o que ele diz, isso é o que não é, mas é nisso que acreditas. Então se colocas qualquer crença, você vai obscurecer a unicidade com Deus. Então você vai se distanciar, vai obscurecer essa compreensão de Deus. Então nós temos que começar a trabalhar com nossos sistemas de pensamento, nossos sistemas de crença, para restabelecer o que nós somos. Mas não adianta dizer, nós somos um, nós somos um, nós somos um, ou eu sou uma águia, eu sou uma águia, eu sou uma águia, ou eu sou um anjo, ou eu sou um santo, se tu não és. Então não é pela afirmação que tu vai acreditar que tu és, porque ao mesmo tempo tu negas, porque você sabe que não está naquele estado, né? Então por isso a previsão, você vai construindo na tua mente essa ideia de que terás isso. Né? Isso é uma previsão tão certa, porque é isso que tu és. E é isso, e é para aí que retornarás. Isso não tenha dúvidas de que vai acontecer. Então, a gente tem que começar a retirar essas crenças equivocadas que nós temos. E esse livro é todo um tratado para nós dissolvermos crenças equivocadas o tempo todo. Percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca, e aqueles que se veem enfraquecidos, de fato, atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há que atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo o que é o mundo do ego, nada. Ele não tem significado, não existe. Não tentes compreendê-lo, porque
Se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. E isso só pode ser uma tentativa insana. Compreender este mundo realmente é um desgaste sem resultado algum, porque não há o que compreender. A única coisa é que o mundo é insano e não há o que santificar, não há o que dar sanidade para aquilo que é insano, né? Então, o que nós temos que entender é isto, e ele é assim e sempre será, como sempre foi, e tu és, o que sempre foi e o que sempre será. Então, a gente tem que fazer é sair do mundo e não tentar compreender o mundo, porque não há como compreender tanta insanidade. Por que as pessoas fazem guerras? Por que elas se matam? Por que elas têm ódio? Por que elas têm raiva? Isso não, e você vai ver, isso não tem significado, né? Então, isso não adianta tentar compreender, não adianta botar a tua energia aí. Então, outro dia uma pessoa perguntou, mas então não vai ter paz no mundo? Não, não vai. Alguma vez você já ouviu dizer na história que teve paz? Não tem paz no mundo. Não tem. Não tem paz em lugar nenhum. O que existe são momentos de trégua entre um conflito e outro. Paz. Já está lá o conflito. Então não tem lugar no mundo onde você vai encontrar a paz. Então a paz você vai encontrar na tua mente, não lá fora. Então não adianta você fazer coisas pela paz do mundo, porque você quer transformar uma coisa que não é em alguma coisa que nunca vai ser. Porque o mundo não é isto. E nós não estamos aqui para pacificar o mundo, para corrigir o mundo, para compreender o mundo. Não é isso que nós estamos aqui. Lá no começo do livro diz: o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será, a mente é o aprendiz e o físico é um instrumento de aprendizado. Então, você não tem que tentar mudar a escola ou o currículo. Então, se todo físico é instrumento de aprendizado, então você tem que ver isso como instrumento de aprendizado para sair de volta para o espírito, que é perfeito como sempre foi e sempre será. Então esse é o aprendizado que nós temos que fazer. Então, não há como mudar o mundo, não há como salvar o mundo. Não é isso que tu tem que salvar. Lembro outra vez de uma história de que quando eu era criança, na pequena cidade onde eu nasci e passei a minha infância, em frente a uma velha igreja, tinha uma cruz de madeira, onde se lia no braço horizontal: salva a tua alma. Eu passava todo dia e lia aquilo e ficava assustado. Porque se ali determinava salva a tua alma, eu compreendia que ela precisava ser salva porque estava perdida. Porque ela estava perdida. E eu pensava, puxa vida, como é que eu vou fazer para salvar minha alma? Ela está perdida, né? E aí, de repente ajuda os outros, faz caridade para os outros. O que tem que fazer para salvar a sua alma? Daí tinha que fazer, rezar muito, rezar pela paz do mundo. Será que era isso? Será que tem que ficar... Né? E eu tenho
Agora a compreensão de que salva a tua alma significa salva a tua, não a do outro. Não está aqui para salvar o mundo, salvar a alma do outro, está aqui para salvar a tua. Salva a tua alma. É a única coisa que tu podes fazer, que tu deves fazer. E como salva a tua alma? Do quê? Da insanidade. Então, a mente é o aprendiz da salvação. E o físico é um instrumento de aprendizado da salvação. Então, é assim que nós vamos aprender o que nós temos que salvar. Então, esqueçam isso de compreender o mundo. Não há como, não há como. Quando você acha que compreende, já está tudo diferente. Quando íamos ao Egito, a gente achava que na próxima viagem a gente já sabia tudo, que a gente já tinha todas as respostas. Quando a gente chegava lá, estava tudo diferente. De um ano para outro, eles parece que mudavam aquilo lá de um jeito que não era mais nada do jeito que era no ano anterior. Né? E aí a gente brincava. Né? Quando a gente acha que sabe as respostas, eles mudam as perguntas. E aí a gente não entende mais nada. Então, cada vez que a gente ia, tinha que refazer todo o aprendizado, tinha que aceitar tudo diferente, tudo novo de novo. Né? Então, era assim. Parece que as pessoas mudavam muito rapidamente, que elas avançavam rapidamente. Então, não tem como a gente compreender o mundo e não temos que compreender o mundo. A única coisa que temos que compreender é quem eu sou. E não quem eu determinei que eu era para mim mesmo. Raquel, mais um. Permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar nesse estado dividido e tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino e a sua extensão é a tua alegria. Se não estendes o reino, não estás pensando como o teu Criador, nem criando como Ele criou. Mente dividida, a gente não consegue criar nada, porque quebramos a nossa aliança com o Criador, nesse sentido, né? Que a aliança no sentido da conexão, do elo que nós temos, porque nós dividimos isso. Então, nós temos que fechar as divisões, não dividir, porque quando a gente divide, a gente deixa cada vez mais de compreender. E a gente divide porque quer outra coisa. E aí ele diz, se você quer outra coisa, vai fazer outra coisa. No entanto, essa outra coisa, ela vai funcionar contra você. Porque você dividiu mais a mente. Dividiu mais. Isso, se você quer outra coisa, vai fazer outra coisa, isso é muito interessante. Porque a gente tem que definir o que a gente quer, definir um propósito. Isso serve para a gente em qualquer situação. Né? Então, por exemplo, você vem trabalhar aqui na loja, mas você não quer fazer isso. Você não quer trabalhar. Então, se você quer outra coisa, vai fazer outra coisa. Não fica aqui. Porque aqui você fica com a mente dividida, porque você está fazendo uma coisa que você não queria fazer. E assim, isso serve com tudo. Se você quer outra coisa, vai fazer outra coisa. Mas se você for fazer outra coisa,
essa outra coisa vai ser a divisão e não a unificação. Então nós temos que procurar unificar tudo onde nós estamos. Não adianta separar, dividir, separar, dividir, porque a gente quer outra coisa. Porque a cada momento o ego quer outra coisa. E por que a cada momento quer outra coisa? Porque aquilo que nós já conquistamos, aquilo está conquistado, não serve mais. Né? A gente quer outra coisa, né? Porque acha que a felicidade está em alguma coisa diferente daquela onde eu estou. Então, quando eu era pequenino, do tamanho de um botão, né, que levava o papai no bolso e a mamãe no coração, e um dia o bolso furou e o papai caiu no chão, né, eu queria um brinquedo. E quando eu ganhei aquele brinquedo, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito alegre por alguns dias. Depois eu já queria outro. Aí eu queria uma bola. E eu era muito infeliz porque eu não tinha uma bola. Aí eu queria outra coisa. Então querer outra coisa não traz felicidade. Isso divide a nossa mente. Porque aquilo que você tem já não serve mais, não satisfaz. Então você vai em busca de outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E aí eu ganhei a bola, e daí daqui um pouco eu queria uma bicicleta, um Jeep, que era um Jeep de pedalar, que tinha uma direçãozinha, que eu sentava num Jeepinho e ficava pedalando, e tinha 4 rodinhas, e tinha uma direção, que o Jeep ia na direção que eu queria se eu fosse pedalando e virando a direçãozinha. Depois eu já queria uma bicicleta. Aquele Jeep eu não queria mais, agora quero uma bicicleta. Isso é que vai me fazer feliz. Depois eu queria um carro, é o carro que vai me fazer feliz. Ah, mas eu não tinha uma moto e agora eu não tenho um helicóptero. Né? Então, veja como a gente está sempre querendo outra coisa. Então, enquanto você quer outra coisa, vai fazer outra coisa. Se você acredita que a outra coisa vai te fazer feliz. Mas ele diz que parece que não. Porque outra vez você vai em busca daquilo que não é. A única coisa que pode ser compartilhada é a paz. Então você tem que buscar a paz e não outra coisa. Você tem que buscar a felicidade e a alegria e não outra coisa. E isso não está em coisa nenhuma. Está na compreensão que você tem na tua mente. Porque quando você compreende tudo como tudo é, você lembra quem tu é e aprecia quem tu és e o teu irmão, e aí é capaz de amar. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus. E estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas a tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é a de Deus e nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com o seu Criador como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Ele diz aqui, esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. E que a vontade de Deus é imutável e não estamos separados da vontade de Deus. Então, não existe uma vontade à parte de Deus. Se existe, ela não é sem significado.
Sim, aqui ele fala que nós não estamos funcionando de acordo com a vontade do Criador. E estamos dissociados da vontade do Criador. Então a pessoa que criou o liquidifica-frutas, ele criou e deu uma função para aquilo, para aquele aparelho. E aquilo ali não serve para cozinhar, não serve para assar lasanha, não serve para lavar roupa, tá? Não serve para passar roupa. Aquilo serve para liquidificar frutas. Se você tentar usar aquilo com outra função, não vai dar certo. Vai se quebrar todo. É como nós estamos, todos quebrados. A gente se quebra por inteiro porque a gente quer dar a nós mesmos uma função que não é a vontade do Criador. Que a vontade do Criador do liquidifica-frutas é que funcione daquela forma e não de outra. Então, Deus que nos criou, Ele já determinou quem nós somos e qual é a nossa função. A função é como devemos funcionar. E aí nós queremos mudar a nossa função e dizer que nós somos outra coisa. Isso não funciona. Por isso que a gente está todo quebrado. Isso é uma insanidade. Vejam o tamanho da insanidade. Você pegar um liquidifica-frutas e dar uma outra função para ele. Então, é como nós fazemos com nós mesmos. Nós acreditamos que nós podemos determinar quem somos. É como se o liquidificador, o liquidifica-frutas, ele pudesse determinar, agora eu sou aspira-pó. Né? E aí vai tentar aspirar pó. Né? Não vai conseguir. Então, vai se desgastar, vai sofrer. É uma insanidade. É uma insanidade do liquidifica-fruta pensar que é aspira-pó. Não é. Tá? E é uma insanidade nossa pensar que a gente é outra coisa. Então, nós temos que funcionar de acordo com a vontade de quem nos criou. Então, nós chamamos quem nos criou de Deus. O liquidifica-fruta deve chamar o cara que criou ele de Deus também, né? Então, o Deus do liquidifica-fruta, que é aquele que criou o liquidifica-frutas. Né? Então, veja, como nós temos que funcionar. Nós perdemos ou jogamos fora o manual de funcionamento. Então, nós não estamos funcionando de acordo com a vontade de quem nos criou. Então, nós temos realmente que lembrar quem somos para conseguirmos lembrar como devemos funcionar. Ele já disse no começo do livro. Tu tens que funcionar assim. O espírito é perfeito, como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz e o físico é o instrumento de aprendizado. É assim que tu tem que funcionar. Mas a gente não funciona assim. A gente acha que é outra coisa, que quer fazer outra coisa. Então, se quer outra coisa, vai fazer outra coisa. Mas não vai dar certo. Porque é uma insanidade. Então, para lembrar bem desse parágrafo, vamos lembrar do liquidifica-frutas. E aí nós vamos lembrar qual a função de cada coisa. E que nós também temos uma função. E qual é a nossa função? Criar como o Criador que te criou. É reproduzir o que somos. Se nós somos criados de acordo com a vontade do Criador, e Ele nos criou para criar,
É isso que nós temos que fazer. Mas ninguém consegue criar nada se está com a mente dividida. É como se quebrasse, ou separasse a base do liquidificar frutas do copo. Uma coisa está aqui e outra está ali. Não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que botar o copo em cima da base para que a peça funcione. E nós estamos fora da nossa base. Como se diz por aí, fora da casinha, né? Então, temos que voltar para a nossa casinha, para a nossa base, para lembrarmos da nossa função. Alguém mais quer? Parte 7. A totalidade do reino. Sempre que negares uma bênção a um irmão, tu te sentirás privado, porque a negação é tão total quanto o amor. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte. Também não é possível amá-la totalmente às vezes. Não podes estar totalmente comprometido apenas às vezes. A negação não tem poder em si mesma, mas tu podes dar a ela o poder da tua mente, poder esse que é sem limites. Se a usas para negar a realidade se vai para ti. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. É por isso que negar qualquer parte dela significa que tu perdeste a consciência de toda a realidade. Entretanto, a negação é uma defesa e assim pode ser usada positivamente bem como negativamente. Usada de forma negativa, ela será destrutiva porque será usada para o ataque. Mas a serviço do Espírito Santo pode ajudar-te a reconhecer parte da realidade e assim apreciá-la toda. A mente é por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Tu jamais serás capaz de te excluir dos teus pensamentos. Eu acho que algumas semanas atrás já foi abordado a verdadeira função da negação. E ele diz para que a verdadeira função da negação é negar qualquer coisa que possa ferir-te. Está naquele texto onde diz onde está o teu coração. Tem um videozinho que está no YouTube que é onde está o teu coração, que ele fala desse aspecto da negação, que já foi falado bem no começo, que o grupo da quinta-feira, que está começando, ele aborda bem esse aspecto, que a negação ele pode ser uma forte proteção para a mente, se tu negares qualquer crença que possa ferir-te. Mas se tu negares a realidade está perdida para ti. Então é assim. Uma vez veio uma pessoa aqui e ela disse assim: olha, eu preciso te dizer que aqui nessa tua loja tem uma energia muito ruim. Alguém fez uma coisa muito ruim e tem uma energia muito ruim aqui. E que você tem que fazer alguma coisa para salvar-se dessa energia ruim. Eu simplesmente neguei. Aqui não tem energia ruim, porque Deus está em tudo que existe. Não, mas você tem que acreditar que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Eu disse, não, aqui não tem. Aqui não tem nada disso. O seu pensamento está equivocado. Aqui não tem energia ruim. Ah, mas porque tem, porque tem. Então, o que acontece com a minha realidade, com a minha paz, e com o amor que eu acredito, e com a perfeição, se eu aceito essa crença
de que tem alguma coisa ruim que pode ferir-me. Imediatamente eu vou passar da paz e do amor para o medo, vou ficar com medo e vou começar a pensar quem foi que fez isto. Imediatamente eu vou começar a achar alguém, quem poderia ter feito. Olha, isso só pode ter sido o fulano, porque o fulano não gosta de mim. Ou só pode ter sido não sei quem. E vou começar a atacá-lo. Porque eu estarei enfraquecido. E quem está fraco, ataca para se defender, como instrumento de defesa. Então, sempre que alguém diz que tem uma energia ruim, eu simplesmente nego. Porque não tem mesmo. Agora, o que vai acontecer como próximo passo? A própria pessoa, se eu acreditar nisso, vai se colocar como a salvação. E aí, isso não vai mais ter fim. Eu gosto muito de ciganas. E quando a gente anda por aí, tem alguma cigana aí lendo a mão, eu sempre digo, Raquel, vamos lá que eu vou ler a mão lá com a cigana. E aí eu chego lá e digo, então, quanto é para ler a mão? Ah, dá R$2. Então, vou pegar, tá aqui, ó, R$2, mas é só isso, tá? Tá. E aí ela pega minha mão e começa, o senhor é um homem de coração muito bom, porque não sei o quê, mas tem uma pessoa com muita inveja. Eu digo, é mesmo? E quem será? E aí ela fica desconcertada. Né? Por quê? Olha, porque a pessoa que tem inveja deve estar sofrendo, né? A gente tem que ir lá ajudá-la. Aí se o senhor não está preocupado com a inveja, nem um pouquinho. Quem tem que estar preocupado é quem sente a inveja. Então, como eu gostaria de ajudar essa pessoa para ela parar de sofrer, porque quem tem inveja sofre, né? E a reação das ciganas é começar a rir, né? Vai, bora, vai. Você sabe mais do que eu. Muitas vezes já me disseram isso. E a gente se diverte, brinca, né? Por quê? Porque não temos medo. Agora, o que acontece com a realidade se eu aceitar, se eu negar a realidade? Eu vou entrar no medo. Então, a realidade é que Deus está em tudo que existe. E que nada mais significa nada. Isso é minha realidade. Se eu aceitar uma outra crença, eu vou negar essa realidade. E aí eu perco a realidade. A realidade está perdida para mim. Agora eu estou no medo. Agora eu estou no conflito. Agora eu estou na aflição. Então, isto é que é a negação. Isto é que é a função da negação. Não use a negação para negar a realidade. Use para negar o que não é real. Essa é a verdadeira função da negação. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. É positiva o uso da negação quando você nega o equívoco. E é negativa quando você nega a realidade. Agora, às vezes, você faz isso indiretamente. Veja, se eu aceito uma crença que não é real, o que é que eu fiz? Neguei a outra. Neguei a realidade. Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, que ali é da vigilância paz, que nós estávamos estudando, para manter a tua realidade firme, sempre firme. Então, eu estou aqui e acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu estou no curso em milagres e acredito que isso é o caminho. Agora, se na primeira vez que alguém vem dizer, mas aquilo lá que você está estudando, mas isso não. Se eu aceitar isto, eu vou negar a outra coisa. Eu vou negar aquilo que eu estou acreditando que é a minha realidade. Então, usa a negação. Usa a negação. Esse é o verdadeiro função da negação. Desculpe, eu não vou então discutir contigo, né?
Vamos falar do tempo, então. Né? Que do tempo todo mundo fala, né? Mas ninguém toma providência nenhuma a respeito do tempo. Né? Mas todo mundo fala. Né? Então vamos falar do tempo. Tu acha que vai chover, que vai esfriar, que vai esquentar? Por quê? Porque eu não aceito negar a minha realidade. Mas não aceito mesmo. Tá? Porque se eu aceitar, a realidade está perdida para mim. Então essa é a função da negação. Para não entrar em conflito com outra pessoa, então eu não vou negar a realidade. E também nego, então, o conflito. E aí ele diz que a gente não pode ver a realidade em partes. Então, nós temos que entender que todas as pessoas fazem parte dessa única mente, inclusive esta pessoa que vem trazer o conflito. Porque naquele momento ela acredita no conflito, e onde está o teu coração, está o teu tesouro. Ela vai defender o conflito, vai defender a ideia do conflito porque ela acredita naquilo. Mas eu vou negar, porque eu não acredito no conflito, eu não acredito no ataque. Então eu posso negar. E eu conservo a minha realidade. Qual é a minha realidade? É a paz e a felicidade. Veja, se eu aceito tal ideia, a paz está perdida para mim. E eu não conseguirei mais ver as outras pessoas como parte de mim mesmo, porque eu acho que alguém está me atacando. Que alguém está fazendo mal para mim. Então, isto é o que nós devemos entender. Uma vez, um padre, em uma pequena cidade, bateu o sino, naquele sino de quando morre alguém. Dan, dan. E todo mundo sabia que esse toque de sino espaçado e contínuo é para avisar que alguém tinha morrido. E as pessoas vieram até a igreja e perguntavam, quem morreu? E o padre dizia, teu inimigo, está sendo velado lá dentro. Agora tu pode descansar. E as pessoas iam lá e tinha um caixão com velas no centro da igreja, e eles iam lá para saber quem era o inimigo que morreu. E no fundo do caixão tinha um espelho. Então, você pode ser o teu inimigo, porque você tem crenças que são contra você mesmo. Nega isso. Nega, nega e nega. Nega isso. Porque você passa a ser inimigo de si mesmo quando você aceita uma crença dessa. Porque você vê todos os outros como inimigo e aquilo que tu vê nos outros é aquilo que está em ti. E você vai passar a acreditar nisso. Por isso que ele diz, tua realidade está perdida. Então, usa a negação da forma correta e aí você vai conseguir alcançar parte da realidade. E como a realidade não se vê em partes, você vai tê-la como um todo. Porque se você alcançou parte, você alcançou todo. Eu mandei aquele videozinho porque estavam votando lá no Congresso a favor e contra o impeachment. E aquilo é para ajudar a gente a entender como cada um vota. Então ele vota a favor ou contra porque é naquilo que ele acredita, porque ele acredita que ali está o seu tesouro, né? Que é ali que está o tesouro dele, no seu ideal, na sua ideologia, na sua crença, no seu sistema de pensamento, a favor ou contra. Mas isso serve para a gente ver, entender como um parlamentar vota
e serve para entender como nós votamos o tempo inteiro, que o tempo inteiro nós estamos votando contra ou a favor. Estamos usando a negação para votar, porque aquilo que somos contra, nós negamos. E quando negamos o contra, afirmamos o que somos a favor. Então toda negação contém uma afirmação em si. E toda afirmação é contida pela negação também. Então por isso que você tem que usar a negação do jeito correto. Quando um irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. A sua necessidade é a tua. Necessitas da bênção que podes oferecer a ele. Não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Essa é a lei de Deus e ela não tem exceções. O que tu negas te falta, não porque esteja faltando, mas porque o tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disso em ti mesmo. Toda resposta que dás é determinada pelo que pensas que és e o que queres ser, e o que pensas que és. Assim sendo, o que queres ser determina necessariamente toda resposta que dás. Se eu negar a bênção, ele está dizendo aqui a um irmão, não vou estar percebendo ela em mim mesma. Então, tu projeta ou tu estende, né? E aí tu vai acreditar naquilo que tu és. Porque tu acredita que tu és aquilo, tu estendes ou projetas. E aquilo que tu estendes ou projetas determina quem tu és. Então ele faz a reflexão aqui, dessa forma, né? Para a gente compreender. Então ele diz que quando alguém está insano, ele está te dando uma oportunidade de você dar uma bênção, né? E você tem oportunidade porque aquilo que estás dando, às vezes, é aquilo que você está precisando. Aquela bênção que tu dá é a bênção que você está precisando. Então, quando alguém está insano, e eu percebo isso, olha, eu acho que eu estou precisando de uma bênção. Mas como é que eu vou fazer para conseguir uma bênção? Dá uma bênção. Tá? Que quando você dá uma bênção, como dar e receber é a mesma coisa, eu recebo porque dou. E só posso dar se eu receber. Então, dar e receber é a mesma coisa. Tá? Então, eu só posso receber se eu der. E quanto mais eu der a bênção, mais eu serei abençoado. Então, quanto mais eu abençoar, mais eu vou acreditar que é isso que eu quero para mim. E aí eu vou começar a acreditar que é isso que eu sou, porque é isso que eu quero. Então, temos que aprender a abençoar. Porque quanto mais você dá, mais você tem. Porque isso sempre vem para ambos. Ao contrário das leis do mundo, que se você dá alguma coisa, você fica sem aquela coisa, né? Nas leis que estamos estudando, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais alegria você der, mais você tem. Quanto mais você abençoa, mais será abençoado. Quanto mais você fizer previsão de que tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre, mais tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre. É assim que vai funcionar. Então, às vezes,
A bênção não se retrata em dar uma palavra. Olha, eu estou te abençoando. E a pessoa pode até reagir, receber aquilo como um ataque, ou contrariamente àquilo que foi o teu objetivo. Então não é para usar isso, a bênção não é do ego, não vem do ego. Então não pode ser usada com o ego, porque o ego não compreende aquilo que não vem dele. Então às vezes é uma outra palavra. Então, para eu dizer eu te abençoo, isso é como dizer para outra pessoa, tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre. Mas tu pode dizer que Deus te abençoe? Isso você pode dizer, e aí você começa. Eu uma vez estava com a Raquel em Minas Gerais, em Diamantina, e nós fomos na casa de uma pessoa, e o filho dele, acho que uns 20 e poucos anos, ele nos recebeu e disse, papai não está. Ele foi na missa, era um domingo, mas já deve estar chegando. Está na hora de chegar já que a missa já terminou. Aí mandou a gente esperar, e entramos e ficamos esperando, não demorou muito e chegou. A primeira coisa que o filho fez foi dizer, a sua bênção, meu pai. E ele botou a mão no cabeça do filho e disse, a tua bênção, te abençoo, te abençoo, e que Deus te abençoe. Eu te abençoo, te dou a minha bênção, filho. E eu, naquele momento, não perdi a oportunidade, disse, olha, eu não sou seu filho, mas eu sou filho também, vou aproveitar e pedir uma bênção também. E aí também me abençoou. E veja como foi um momento lindo, que um momento de abençoado mesmo. Porque isso eu não esqueço, porque isso sempre que eu lembro está lá. Então isso é real, a bênção é real. Então, por que é que antigamente se fazia isso? Eu lembro, as pessoas pediam a bênção para os pais abençoavam. E a bênção tem muito poder, quando alguém abençoa. Vai com a minha bênção, você pode dizer. Olha, então estou indo. Vai com a minha bênção. E as pessoas vão aceitar dessa maneira. Vai com a minha bênção. Então, quanto mais você abençoar, quanto mais você pensar, mais você será, mais você terá a bênção. Então, às vezes é dizer, olha, plena paz para você. Ou felicidade perfeita, tenha um dia perfeitamente feliz. Por quê? Porque às vezes eu não posso dizer para a pessoa, olha, tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre. Vai parecer esquisito no ambiente que eu estou. Porque a pessoa às vezes não está preparada para receber isso. Então não é para todos que nós podemos dizer dessa maneira. Mas nós podemos dizer para algumas pessoas, para ir treinando, para acreditarmos que podemos, a gente pode ir dizendo, olha, tenha um bom dia, com felicidade perfeita e plena paz. Tenha um bom dia já é uma previsão, de certa forma. Então a gente vai treinando até que a gente consegue dizer para alguém. Mas dar e receber é a mesma coisa. Então, quanto mais, mais. Aqui é quanto mais, mais. Não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre, mas precisas da tua. O retrato que o ego faz de ti é de privação, desamor e vulnerabilidade. Não podes amar isso. No entanto, podes muito facilmente escapar dessa imagem, deixando-a para trás. Tu não estás lá e aquilo não é o que tu és.
Não vejas esse retrato em ninguém ou terás aceito como o que tu és. Todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. O teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. E a percepção vai durar até que a filiação se conheça como um todo. Tu fizeste a percepção e ela tem que durar enquanto a quiseres. Então a bênção de Deus é tua e a tens para sempre. Não precisas da bênção de Deus, mas precisas da tua. Então, por quê? Precisas da tua. Veja, quando uma criança vai fazer uma coisa nova e vai fazer longe da mãe, o que ela quer que a mãe faça? Que dê a sua bênção. E essa bênção é a extensão da bênção de Deus que tu a tens para sempre. Então você estende isso. E você quer coisa melhor do que uma bênção? Então, olha, eu vou empreender tal jornada. Vai com a minha bênção. Eu te dou a minha bênção. Ah, mas quem és tu para abençoar? Se eu disser que Deus te abençoe, isso é relativo, porque a bênção de Deus tu já tens. E é tua para sempre. Né? Agora, se eu te der também a minha bênção, então eu não estou concordando e nem estou negando com aquilo que tu vai fazer. Mas estou te dando a minha bênção, e isto significa que eu te abençoo independente do resultado. Que você vai com a minha bênção. E a bênção não implica julgamento, não implica crítica e não implica medo. Porque quando alguém diz para outra pessoa, olha, tu vai, mas então tu cuida aqui, tu cuida ali, tu cuida lá, tu cuida... Está botando muito medo na pessoa. E quando tu coloca a bênção, tu dissolve o medo. Vai com a minha bênção. É isto que você quer? É essa decisão que você tomou? Vai com a minha bênção. Mas e se a pessoa vai fazer uma coisa errada? Se ela escolheu fazer uma coisa errada, você vai abençoar assim mesmo? Quando a pessoa está no estado insano, o que ela precisa? E eu também, de uma bênção. Então, quando a pessoa está em um estado insano, ele está te dando a oportunidade de dar uma bênção. Então, quando a pessoa diz, olha, eu vou lá e vou fazer isso e aquilo. É o que você decidiu? É. Tá bom. Vai com a minha bênção. Mas você abençoou sabendo que a pessoa vai fazer uma coisa errada? Se ele está abençoado, ele não vai fazer a coisa errada. Se ele está amedrontado, vai. Porque quem está com medo está fora da realidade e vai fazer um erro atrás do outro. Mas quem está abençoado, a bênção é luz na mente. Então ele vai receber aquela luz na mente e vai encaminhar-se para fazer a coisa certa.
Você não diz então vai. E senão você está concordando que é para ele ir. Você diz, é o que você escolheu, você está certo do que você quer fazer, então, se é isto, o que eu posso fazer? Vai com a minha bênção. E se a bênção é a luz de Deus, porque naquela hora se alguém diz isso, eu estou precisando de uma bênção, porque como é que eu vou resolver isso dentro de mim? Se a pessoa diz, vai lá fazer, vou lá cometer um crime. Como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim se alguém diz isso para mim? Eu acho que eu estou precisando de uma bênção. Então, para receber a bênção, eu dou. Então eu digo, olha, é isso que você quer. Né? É assim que você decidiu, então vai com a minha bênção. Porque não há o que fazer. Não há o que fazer. Então uma mãe, certa vez, ela estava muito preocupada porque a sua filha de 16 anos queria ir para a balada, para a noite. E era a primeira vez que ela ia sair sozinha, à noite. Né? E a mãe estava com muito medo e não queria deixar. Então ele disse, olha, toda a educação que a mãe pode dar a uma filha, ela tem que ter dado até essa idade, até a idade que ela vai sair sozinha. Depois que ela já aprendeu tudo o que é certo, ela aprendeu o que é certo. Então o que você pode fazer é dar-lhe uma bênção. Porque a bênção fortalece aquilo que é certo na nossa mente. Porque a bênção é luz. A bênção é essa energia universal de Deus. É como o Reiki, a mesma coisa, a mesma luz, a mesma energia. Então, quando nós aprendemos a bênção, e aprendemos que Reiki e a bênção é a mesma energia, é a mesma luz, e não tem só esse nome, tem tantos outros, para determinar a mesma coisa. Né? Então, nós aprendemos a abençoar. E aí você dá uma bênção para a pessoa. E essa bênção você recebe, então você fica em paz. Por quê? Porque é só o que você pode fazer, abençoar, não há mais nada que você possa fazer. Não há como evitar isto. Então você tem que abençoar. E ter a certeza que a bênção vem de Deus, para ti e para quem você estende. Quer proteção melhor do que isso? Que outra coisa você pode dar à pessoa? Que a proteja de fazer as coisas equivocadas. Mais nada. Não. O medo fortalece o medo. E a pessoa com medo faz coisa errada. Então, a bênção fortalece a certeza. Que ficar assustando, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz, não faz, não faz. Mas você já não ensinou tudo que é certo? Já. Então, agora, só resta abençoar. Tá? Então, lembra que tu tens a bênção de Deus. Eu também te dou a minha bênção. Então, se é isso que você decidiu, vai. Com a minha bênção. E é o que um terapeuta tem que fazer. Né? Porque as pessoas tomam decisões, né, que são equivocadas. Você não pode condenar a pessoa. Porque quando a pessoa vem até você, ela veio para que tu vê que ela está fazendo, ou com a intenção de fazer alguma insanidade, é porque ela está insana. Né? Então, só de ouvir aquilo, eu já estou precisando de uma bênção. Tá? Só de saber que a pessoa vai cometer uma insanidade, eu já preciso de uma bênção para mim. Então,
É isso que ele disse. Ele está te dando a oportunidade de você receber uma bênção que você recebe por abençoar. Então, vamos lembrar isto. A pessoa que está no estado insano é uma oportunidade para abençoarmos, porque esta é a bênção que você está precisando naquele momento. E se você não der, não vai receber. Então, é isto que você quer? Você está decidido a fazer isso? Estou. Então, vai com a minha bênção. Que a bênção a gente dá, como assim dizer, vai fazer a coisa certa. Vai que vai dar certo. Agora, o que é dar certo? O erro? Não, o erro não é dar certo. Senão dizia, vai que a bênção é para dizer, vai que vai dar errado. Né? Não, a bênção é vai que vai dar certo. Exatamente. Sempre no sentido de que a bênção fortalece na mente do insano a sanidade, porque acende a luz na mente obscurecida pela insanidade. Então, é como você evocar a sanidade na pessoa. E como a pessoa veio e disse para mim aquela insanidade, e eu aceitei aquilo como uma coisa insana, eu estou precisando reverter isso na minha mente também. Então eu também abençoo. Quem é católico, ou já foi, ou teve formação, ou já fez a primeira comunhão, sabe que a gente vai lá contar para o padre, né? Os católicos vão lá e contam para o padre as insanidades que fazem. Né? O padre não aguenta ouvir aquilo tudo. Não aguenta. Vocês não acreditem que o padre consegue segurar aquela barra de ouvir, porque ele não pode contar para ninguém, né? A não ser para o seu próprio confessor. Né? Ele não pode contar aquilo, ele não pode usar aquilo, ele não pode ser dizendo, meu Deus, vocês não sabem o que eu ouvi hoje no confessionário. Né? Ele não pode sair na televisão, gente, eu ouvi no confessionário uma barbaridade cabeluda, uma coisa lá, sei lá como, né? Não pode. Né? Então, ele está precisando mais da bênção do que o cara que foi confessar. Porque o cara largou a bomba e sai andando. Né? Então, é a bênção que o padre está precisando, é a oportunidade que a pessoa está dando de abençoar e de receber a bênção. É assim. Funciona. Tá? Num caso de insanidade, não é para julgar, não é para condenar, não é para colocar medo, é para trazer a pessoa de volta para a sanidade, sem dizer nada. A própria pessoa vai se ouvir, porque nós já ouvimos aqui que os olhos são as janelas da alma e que os ouvidos são a porta. Então deixa a pessoa falar. Se ela falar, ela vai se ouvir. E se ela ouvir, ela vai escolher aquilo que ela quer fazer. E aí só resta a gente abençoar, não tem mais o que fazer. A pessoa faz as escolhas, você abençoa. Que a bênção de Deus é tua e a tens para sempre. Eu preciso, não é da bênção de Deus, o que eu estou precisando é da minha bênção. Da minha própria. É. Mas para eu ter uma bênção para mim, eu tenho que dar. Porque é dando que se recebe. Então, para eu ter a minha bênção, eu não vou dar para mim mesmo. Eu vou dar para alguém. Aí eu recebo para mim. Então é dando a bênção que eu recebo a bênção. Tá? As ilusões são investimentos. Elas durarão enquanto tu as valorizares.
Os valores são relativos, mas são poderosos porque são julgamentos mentais. A única maneira de dissipar ilusões é retirar delas todo investimento e deixarão de ter vida para ti, pois as terás colocado fora da tua mente. Enquanto as incluis em tua mente, tu lhes dá vida. No entanto, nelas não há nada para receber a tua dádiva. Vamos estudar a palavra. O que significa a palavra investimento? In é dentro. Veste é vestir. E mento é mente. Então você veste interior a mente. Sabe aquela coisa assim de vestir a camisa do clube? Ou vestir a camisa da empresa, que a gente fala, ou vestir a camisa da equipe? Sim. Então, é um vestir. Né? Agora, investimento é vestir internamente, é vestir interna a mente Com ilusões. com aquilo que você acredita estar envolvido. Se é uma ilusão, esse é o teu investimento. Você está investindo numa ilusão. Tá? Então você investe, porque é a tua mente que está investida naquilo. É a tua mente que vestiu aquilo. E o investimento vai durar enquanto você acreditar nele. Tá? Então, onde está o teu investimento, está o teu coração. Tá? Porque é o poder da mente, a tua mente que está investida naquilo. Tá? Então, quando, por exemplo, eu vou lá investir em ações da Petrobras, né, eu coloquei a minha crença naquilo. Mas não é o dinheiro que eu coloquei lá. O dinheiro, ele não significa nada. É a minha mente que eu investi ali. Porque agora é a minha mente que o dinheiro, ele não faz nada. O dinheiro não vai dizer, ah meu Deus, caiu, a bolsa deu negativo. O dinheiro não perde, não ganha, ele não tem sentimento. A tua mente é que vai ficar envolvida com aquilo, com aquele teu investimento. Né? É a tua mente que fica presa lá, até você retirar o teu investimento daquilo. E colocar, quando você tira dali, você não te preocupa mais. Né? Aí diz, olha, a ação da Petrobras caiu. Ah, estou nem aí. Aquilo, já tirei o meu dinheiro de lá faz tempo. Né? Então, você não está mais investindo naquilo. Então, em que nós investimos a nossa mente? Aonde nós estamos, que camisa, que vestimenta nós estamos colocando na nossa mente? Então, é aquilo que você acredita. Ali são os seus investimentos. Então, vamos entender assim. Né? Então, no que você acredita? O que é que tem valor para você? O que é que vale a pena investir a sua mente? Em que você investe o seu dinheiro, por exemplo, que é um exemplo palpável que nós temos, né? Aonde você acredita que você vai investir o seu dinheiro? Ali você está investindo a tua mente também. É bem assim. Não é o dinheiro que está investido, é a tua mente. É a tua mente que ficou ali.
que vestiu aquela ideia. Se é uma ilusão, é uma ilusão. Investiu numa ilusão. Então, é um exercício para nós fazermos quantas ilusões nós temos e quanto nós estamos investindo nessas ilusões. Por quê? Você faz um investimento aqui onde nós estamos hoje. Você investe a tua mente aqui. A tua mente vem para cá, toda terça-feira. E não fica só o tempo que nós estamos aqui. Fica o resto da semana. Então você tem um grande investimento aqui. Porque você acredita que isso você pode obter algum resultado. Então nós estamos investindo porque nós acreditamos que aqui nós podemos ter como resultado do nosso investimento a plena paz e a felicidade perfeita em Deus. Então por isso que eu estou botando o meu investimento aqui. Porque eu acredito que posso ficar santo e ir para o céu. Então é nisso que eu vou investir. Tá? Agora, se eu não acredito nisso, então eu vou investir em outra coisa. Se você quer outra coisa, vai fazer outra coisa. Porque aonde você coloca a tua mente é que você está investindo aí. Né? Você está colocando a tua mente, o teu tempo, a gente diz o tempo, né? Mas, na verdade não é o tempo, é a mente. Porque tu investe a tua mente nelas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma ilusão de que eu vou ficar bonito e socialmente aceito se eu andar com um terno feito por um costureiro francês, eu vou investir nisso. Tá? É uma ilusão, eu não vou ficar mais bonito. Vai. Tem uma aparência mais bonita, mas tem um dito popular que diz que as aparências... Então, aí é que está a ilusão. Mas enquanto tá bonito, né? É bom de olhar. Mas aí é que está a ilusão, porque você vai Desde que eu saiba que é ilusão. Aí você vai olhar o terno e vai se iludir. Esse cara, meu! Bonitão. O terno feito pelo sei lá quem lá. Rosa linda. Vai casar e quando ele tirar o terno, vai virar o Não, mas aí tem que ter consciência de que é só o terno. Embaixo do terno. Vamos esquecer do terno, melhor é o conteúdo, né? Mas aí pode vir a decepção, né? Aí é que está a ilusão. Não dá para ser uma ilusão. Esse tem que estar com os pés no chão. Você achar que o terno é que é a beleza. Não, aí é burrice. Mas a gente investe nas ilusões. A gente investe nas ilusões. Está cheio de filme aí, né? Que as pessoas se iludem por causa das aparências. Né? Estava bem vestido, mas ele estava de gravata, mas ele estava não sei o quê. É a ilusão de achar que porque a pessoa está bem vestida. Né? Então isso que é fácil. É só você se vestir bem, aí ninguém vai desconfiar que você é ladrão. Né? Então isso não serve, gente, porque as aparências enganam. Então quem entendeu isso vai enganar os outros pela aparência. Onde está o nosso investimento? Onde é que nós estamos investindo? É só você colocar assim, o que eu estou pensando? Ali está o teu investimento. Então, o que você pensa o dia inteiro? No quê? Eu penso o dia inteiro em Deus e no curso em milagres. Você tem que esquecer do curso em milagres. A gente não lembra o parágrafo que a gente leu 5 minutos atrás. E a nossa mente já está em outra coisa. Tá bom. Aqui está o investimento. Onde está a tua mente, está o teu investimento. Então deu um horário. Eu estou aqui
só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu